Tá. Então, hoje, nesse dia 23 de setembro de 2024, nós, familiares das vítimas do naufrágio com a lancha Dona Lourdes 2, ocorrido no dia 8 de setembro de 2022, próximo à Ilha de Cotijuba, estamos aqui realizando uma live cujo tema é sobre a audiência, o que acontecerá com ela. Então, estamos eu, Valdilene Assunção, Mônica Rafaela e o José Siqueira como debatedores acerca da pauta que nós vamos tratar aqui. E agora eu passo a fala para o Siqueira. Fica à vontade, Siqueira, a palavra é sua. Para você se apresentar, e aí em seguida a gente entra na pauta, ou você quer que primeiro a gente entre na pauta? Tá mudo. Conseguiu tirar do mudo? Sim. Boa noite a todos. Boa noite a todos os participantes, a todas as pessoas que estão acompanhando essa live. Eu acho que a gente poderia entrar na pauta logo. Tá bom, ótimo, Siqueira. Deixa eu só abrir aqui. Bom, deixa eu primeiro apresentar o pessoal que vai estar à frente da discussão, para a abertura, que vão tentar responder as perguntas, né, que cabe a nós familiares, o pessoal que está, a Mônica, o Siqueira, que estão na frente do movimento, sempre estão aí organizando os movimentos, junto à imprensa, na frente dos tribunais, para poder chamar a atenção. Então, são pessoas que vão tentar responder as perguntas feitas pelos familiares e perguntas direcionadas que apenas o advogado poderia responder, nós iremos encaminhar para que ele responda, tá bom? Então, a Mônica Rafaela, que está aqui presente com a gente, perdeu a irmã, como ela já falou, né? Perdeu a irmã, a Brenda Seabra, e a filha da Brenda, que era a pequena Lívia, que são minhas primas, tá? Eu também sou familiar de pessoas que tiveram vidas perdidas, que no caso é a Brenda e a Lívia, tá? Felizmente, os meus tios, que são pais da Mônica, sobreviveram, que estão também aqui presentes na live, o senhor Raimundo e a senhora Diva, tá? E temos o Siqueira, que perdeu a irmã, a Ana Lídia Serra Favacho, e sobreviventes também do naufrágio, parentes do José Siqueira, que é a senhora Guilhermina Serra e o senhor José Valentim. Tá? Então, são duas pessoas que têm sobreviventes e que são pessoas que estavam naquele fatídico dia, que são testemunhos. Tem testemunhos emocionantes de como sobreviveram naquele momento, pessoas que viram os seus familiares, infelizmente, não resistir, né? Então, aqui a gente tem uma discussão bastante forte, né, para pensar e tentar nos consolar em relação a esse luto, que já dura 2 anos, e também vamos aí ficar na expectativa do que possa acontecer nesse dia da audiência para o dia 1º de outubro, agendado para as 9 horas da manhã no Fórum da Capital, né? Nós convidamos também a Edilênia, né, que é remanescente do Quilombo do Caldeirão, onde lá tiveram várias vítimas, no caso foram 4, né, as vítimas fatais. Teve a senhora Raimunda, o Jamerson e o pequeno Enzo, e a Sofia Loren, né? A Sofia, todos nós sabemos que se passaram 30 dias para que o corpo da Sofia fosse encontrado. Então, houve toda uma expectativa, uma luta para que as autoridades pudessem retirar a lancha do fundo da água, e a esperança que os familiares tinham de encontrar o corpo da pequena Sofia. Infelizmente, depois de quase 30 dias, o corpo da criança
já em avançado estado de decomposição, foi encontrado próximo ao município de Abaetetuba, de uma forma tão misteriosa que ninguém sabe como que isso foi possível. Por que que apenas o corpo da criança foi o único que não foi encontrado e, de repente, apareceu tão distante assim, né? São perguntas, são uma das perguntas que realmente estão sem respostas até agora, tá? E agora a gente vai entrar na pauta, tá bom? Eu começo primeiro fazendo a seguinte pergunta para os familiares, a Mônica e o Siqueira. Qual é a expectativa sobre a audiência que vocês têm do réu Marcos de Souza Oliveira? De vocês que estão aí à frente desse movimento desde aquele dia, né? Infelizmente, a cada audiência que acontece, que é marcada, sempre tem um movimento que vocês organizam, que vocês chamam para a frente do tribunal, chama para uma caminhada, chama a imprensa. Então, passados esses 2 anos, qual é a expectativa que vocês que estão aí na frente dessa luta têm para o dia 1º de outubro? Quem pode? O Siqueira pode começar a responder. Qual é a expectativa, Siqueira? Boa noite mais uma vez, boa noite, Valdilene, boa noite, Mônica, boa noite, seu Leandro, dona Fernanda, que eu estou vendo aqui que estão acompanhando aí. É assim, a nossa expectativa é de que essa audiência, de fato, né, leve a esse criminoso, né, que para mim não passa de ser um criminoso, uma pessoa que fez o que fez, né? Se não bastasse todo o dano causado, né, com essa embarcação aí, conduzindo ela por uma área não navegável por esse tipo de embarcação, transporte de passageiros, né, ainda impediu as pessoas de colocarem seus equipamentos de segurança de salvatagem. Então, apesar de toda essa morosidade, toda essa manobra que tem sido feita, né, para atrasar esse processo, esse julgamento, eu acredito na justiça, eu acredito que a justiça vai ser feita, eu acredito que ele vá a júri popular, que é isso que todos nós queremos, nós esperamos por isso, entendeu? Sabemos da dificuldade, porque não é só ele o culpado, né? Tem o governo do Estado, que tem sua parcela de culpa, né, que permitiu essa embarcação colocar mais passageiros no porto da Foz do Rio Camará, com um fiscal da Arcon, né, vendo toda a situação, ainda chamando essa embarcação. Então, a nossa expectativa é essa. Eu acredito na justiça, eu acredito que a justiça vai ser feita e que ele venha a pagar pelo crime que ele cometeu. Porque, para mim, isso não foi um acidente, isso daí foi um crime. Foi um crime. Ele assumiu o risco de matar, né? Foi a primeira batalha, a primeira parte, eu acho que a gente já conseguiu avançar com a aceitação da justiça. A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público para ele responder não só por homicídio, mas por tentativa de homicídio. Porque naquele momento ele tentou matar todo mundo. Ali foi um salve-se quem puder, né? Quando ele pediu para que o pescador levasse ele para a praia, que ele estava precisando de um atendimento médico e largasse todas as outras pessoas, isso daí a intenção dele era que morresse todo mundo. Em nenhum momento ali ele teve a preocupação com o outro. Em nenhum momento ali ele teve a preocupação de ajudar pelo menos um idoso, pelo menos uma criança. Eu acho que ele não conseguiria salvar todos, é óbvio, mas eu acho que pelo menos uma pessoa ele conseguiria. E isso daí não teve da parte dele, né? Então, eu acredito na justiça, eu acredito que a justiça vai ser feita, eu acredito que ele vem a júri popular e vai receber a pena que ele merece.
Obrigada, Siqueira. Mônica? Pois é, reforçando tudo que o Siqueira já falou, né? Eu concordo com ele, que nós já avançamos muito quando todas as pessoas foram incluídas, não só as vítimas fatais, mas como os sobreviventes, porque nós sabemos no início, né, que os sobreviventes não estavam incluídos, e agora a gente sabe que eles estão incluídos sim, e que a minha expectativa realmente é essa, né, que a justiça ela seja feita, né. A gente sabe realmente que a justiça ela é lenta, mas que bom que foi marcada essa audiência, e a nossa expectativa é grande, para que nessa data, nesse dia 1º, ele seja assim, né, possa ir, vai, com certeza, a júri popular, porque diante de um crime como esse, que repercutiu tanto, e que não foi contra uma pessoa, mas foi contra muitas pessoas, né, inclusive nós, que somos parentes, né, dos sobreviventes, somos parentes de pessoas que nossos entes que nós perdemos, né, então essa luta é nossa, e a gente não vai deixar passar. Que bom que o Ministério Público está empenhado, nós temos alguns advogados assistentes que estão auxiliando e que estão com, assim, muito, assim, com uma expectativa muito grande, sim, que ele vá à júri popular, e com certeza a gente espera isso, né? Porque Mônica, enquanto familiar de vítima, eu não aceito outra coisa que não seja essa resposta da justiça, que ele vá sim a um júri popular e que ele pague realmente pelo crime que ele cometeu contra tantas vidas, né? Contra tantas famílias que ficaram dilaceradas, né? Porque a gente não consegue, muitas vezes, nem dimensionar tudo isso que a gente continua vivendo, porque o luto, ele continua, né? São 2 anos de sofrimento constante, porque eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, muitos de nós perdemos pessoas da nossa família, não tem um dia que essas pessoas não estejam na nossa vida, não estejam no nosso pensamento, sabe? Então, isso me move muito. Esse sentimento de justiça. A gente sabe que nada disso vai trazer os nossos entes, mas, sabe, eu acho que é uma forma de nós de acalmar o nosso coração, porque ele cometeu um crime muito grave, ele não teve respeito, ele não teve amor, ele não teve, sabe, ele só pensou no bem material. Inclusive, a gente percebe isso até mesmo na fala do próprio advogado dele. Todas as vezes que a gente ouve essa coisa dele, né, é sempre falando no bem material. E as pessoas que estavam ali? Então, são coisas que chamam a nossa atenção por essas questões dele, sabe? Respeito, não teve, sabe? Então, é difícil para a gente ainda assim, é muito difícil. Obrigada, Mônica. Bom, pessoal, eu ia avisar vocês que o doutor Camilo confirmou que tudo se normalizou na residência, no condomínio, e ele entraria na reunião. Está presente agora o doutor João Camilo. Então, agora a nossa live vai seguir a pauta normalmente, tá? Com as perguntas, com a presença do advogado, e aí ele vai poder sanar qualquer dúvida que possa surgir. Tá bom? Então, eu vou só completar a apresentação, que agora o doutor Camilo já está aqui presente. Bom, vou só apresentar o doutor João Camilo, ele compõe os advogados, no caso, tá, do naufrágio. O doutor Camilo, ele faz parte do escritório de advocacia do doutor Américo Leal, em Belém do Pará, é bacharel em Direito, pós-graduado em Processo Penal, bastante atuante em casos de repercussão, sendo o último no qual participou em conjunto com o escritório do doutor Américo Leal,
o caso do massacre na prisão do município de Altamira, que é um caso de repercussão internacional, tá? Seja bem-vindo, doutor Camilo. Se você quiser dar uma palavra de abertura, só para depois seguirmos a pauta, seja bem-vindo. Obrigado, professora. Primeiro, eu agradeço o convite. Quero desejar uma boa noite a todos aqui. Primeiro, quero dizer que eu sei que é péssimo para todo mundo estar revivendo isso, relembrando esse momento, porque acredito que todos aqui perderam um ente querido nesse triste caso, mas eu sei que é importante a gente tratar, porque enquanto familiar, se deixarmos esquecer dessa situação, acredito que casos como esse só vão se repetir cada vez mais. Então, em que pese a dor, em que pese o sentimento, quero parabenizar todos pelo empenho na causa, porque acredito que o intuito aqui é só um, né? Lutar por justiça e que que venhamos conseguir a condenação de quem praticou esses atos. Obrigado, doutor Camilo. Vamos seguir com a pauta normal. E aí, vamos começar pelo primeiro ponto, já que tem a ver com a expectativa, né, acerca da audiência. Eu vou fazer a pergunta, eu vou levantar a pauta e os dois familiares que estão representando, o Siqueira e a Mônica, podem falar, e em seguida o doutor Camilo responde. Tudo bem assim, ou alguém tem alguma outra sugestão? Tranquilo. Tranquilo? Tudo bem, tudo bem. Pode ser? Perfeito, à vontade. Tá bom. Bom, então, o primeiro ponto da pauta é se há alguma possibilidade do réu Marcos de Souza Oliveira não ir a júri popular, que é o que nós não queremos, né? Mas nós sabemos que desde o início desse caso, a justiça só tem beneficiado ele e ignorado a dor dos familiares. Há toda uma expectativa em relação ao posicionamento da justiça. Então, se há essa possibilidade dele não ir a júri popular, as famílias e as testemunhas desejam que ele pague, porque esses últimos presenciaram o descaso dele com as pessoas que ele transportava. Será que, tendo essa fala dessas testemunhas, isso ainda será possível que ele possa sair ileso de um júri popular? Eu acho até melhor começar pela palavra com o doutor Camilo, né? Depois os familiares se posicionam. Sim. Perfeito, doutora. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é que o júri popular julga. Ele julga os crimes dolosos contra a vida. E nesse caso específico, envolvendo esse naufrágio, está caracterizado nos autos que houve sim dolo da parte do Marcos, que era o piloto, então, responsável ali pela lancha. Porque no momento em que ele sai, segundo essas informações que tem no processo, né, que a lancha já apresentava problema, e, além disso, ele sai de lá nessas condições, e a partir do momento que chega no meio da Bahia, que há esse problema na lancha, ele não toma qualquer medida eficaz para tentar reverter ou amenizar a situação, caracterizado está aí pelo menos o dolo específico dessa situação. E por estar caracterizado essa situação, segundo a lei, ele deve sim ser mandado a júri popular. Agora sim, de uma forma bem resumida e bem direta, para que venhamos entender como é que funciona esse tipo de processo. Porque muitas das vezes, para quem não tem um conhecimento, até pensa que o processo não anda, que isso está beneficiando ele de qualquer maneira. Mas, assim, apesar das falhas da justiça, o processo do júri é como se fossem duas fases. Tem a primeira fase, que é o que está acontecendo agora, que ele vai, agora dia 1º, vai ter a primeira audiência referente a isso. Depois que terminar tudo isso, todas as audiências, todo mundo falar, ele falar, as testemunhas falar, todo mundo vai ter uma segunda fase,
que o juiz vai dar uma decisão. Nessa decisão, o juiz pode pronunciar o Marcos ou impronunciar o Marcos. Ele pronunciando o Marcos vai a júri popular, vai ser julgado por 7 pessoas do povo. Ele impronunciando, o Marcos não vai a júri popular. Só que, na situação que está, inclusive não é entendimento meu, é entendimento do Ministério Público e dos demais advogados, é 100% de certeza, no nosso entendimento, que o Marcos vai a júri popular por conta dessa situação, entendeu? Então, assim, apesar de ter uma mínima possibilidade, porque no direito nada é certeza, entendeu? Tudo é imprevisível. Apesar de ter uma mínima possibilidade de ele não ir a júri, o nosso entendimento hoje é que sim, que com toda certeza ele vai a júri popular, e no júri popular ele vem a ser condenado por conta disso. Tanto pelos homicídios que ele praticou, né? E hoje no processo estão 24 homicídios, e as 62 tentativas de homicídio. Muito bem, doutor. Mônica e o Siqueira querem falar alguma coisa acerca da fala do doutor Camilo? Sim, é importante esse esclarecimento aí do doutor Camilo, né, porque tudo vem seguindo um rito, né, apesar de que lento, né, mas infelizmente é dessa maneira. Né? Eu achei muito importante ali, quando foi marcada aquela primeira audiência, que o doutor Edson Cardoso, o promotor de justiça, pediu o adiamento da audiência, porque senão, o que era que ia acontecer? Ele ia responder só por aquelas 6 ou 7, né, vítimas fatais ali. Né? E teve muita gente que reclamou, achou que foi manobra, achou, entendeu, irregular, mas não é. A gente precisa, né, entender um pouco. Eu não sou formado em direito, né, mas o pouco que eu sei, né, deu para mim entender perfeitamente que a gente precisa, né, seguir o rito, porque senão o que era que acontecer? Ele ia responder por aquelas 6 ou 7 pessoas que o IML emitiu os laudos, e o restante ia ficar. Né? De que maneira a gente não sabe, porque aí abrir brecha para defesa dele, né, pedir uma anulação, numa aventura, a condenação dele e outras coisas mais. Então foi muito inteligente ali quando o Ministério Público pediu o adiamento pediu o cancelamento daquela audiência, né, para anexar as outras vítimas. E depois conseguiu até anexar os sobreviventes, que entraram como tentativa de homicídio também. Eu penso da mesma forma, doutor. Essa questão foi muito importante, a entrada das outras vítimas, porque nós sabemos, né, todos nós sabemos que não eram somente aquelas 7 pessoas que estavam anexadas no auto do processo, e quando foram incluídas as 24, né, as 24 vítimas fatais, assim como os sobreviventes, que na época também não estavam incluídas, né? Então, isso nos deu uma esperança maior, né? E assim, pelas conversas que eu venho tendo com outros advogados, né? Então, todos falam da mesma maneira que o senhor falou, com relação à questão quase que 100%, né, de chances dele ir sim a júri popular, porque diante de um crime como esse que ele cometeu contra tantas vidas, não tem como não ir a um júri popular, né? Então a gente está nessa expectativa sim, e assim, esse momento, a gente há 2 anos, né, completou agora, dia 8 de setembro, e a gente não parou de lutar, e eu sempre estive, desde o início, busquei para que acontecesse isso, né? Então eu converso muito com as pessoas, com muitos sobreviventes, e assim, escuto muitos relatos, e são relatos muito fortes, assim, que eu gostaria muito de poder, assim, que essas pessoas fossem ouvidas, assim. A gente sabe que eles já deram
já passaram pela delegacia, já foram ouvidos, mas são testemunhos assim que a gente ouve que não tem como a gente não, sabe, a gente muitas vezes não consegue nem dimensionar tudo isso que eles viveram, assim, e as pessoas, muitos ali sobreviveram graças aos pescadores mesmo, porque ele em nenhum momento ele se preocupou, ele teve responsabilidade, sabe? É muito difícil ainda para a gente. Então, para mim, não tem outra resposta a não ser que ele venha assim, a júri popular. Eu também concordo, né? Entendo da mesma maneira, só que aí eu preciso também ser muito franco com vocês, até mesmo para vocês repassarem para os demais integrantes, a seguinte situação. Hoje o Marcos está solto, o Marcos não está preso. E pelo fato de ele estar solto, o processo ele segue o rito normal, um prazo normal, digamos assim. Diferentemente seria se ele estivesse preso, isso seria bem mais rápido. E o que significa isso? Que como ele está solto e está respondendo o processo em liberdade, e o processo do júri, esse rito do júri, ele tem algumas fases, como eu já falei, muito provavelmente, isso aqui eu já estou entrando numa questão técnica da defesa dele, vai ser utilizado recursos, entendeu? Então, Sim. isso significa que, utilizando esses recursos, provavelmente o processo vai demorar um pouco até a gente ter verificar, na verdade, presenciar ele indo à júri popular. Então, nós estamos aqui praticamente no final do ano já. Provavelmente, eu acredito que no final do ano que vem, no máximo, eu acho que a gente já tem uma posição. Isso assim, sendo bem confiante, entendeu? Infelizmente, prazo a gente não pode precisar, mas sendo bem confiante nesse sentido. Agora, sim, a gente precisa ter essa cautela, essa calma, de entender que, felizmente, né, a gente precisa respeitar esses prazos, mas ter sempre aquela chama viva de que nesse processo vai ter condenação com toda certeza. Ok, doutor, obrigado pelo esclarecimento. Bom, só para... Então, a gente vai seguir esse rito, né, de primeiro o advogado fala, o doutor Camilo, e depois os familiares fazem as considerações, tá bom? A partir do que eles estão vivenciando. Então, vamos para o segundo ponto. E no final da pauta, os familiares presentes aqui, os demais, podem fazer a pergunta para o doutor Camilo, tá bom? O segundo ponto é como fica o caso do desaparecimento da lancha que o Marcos e a família resgataram. Bom, a gente coloca assim porque o próprio advogado na época, né, quando a lancha foi resgatada, falou diante da imprensa que o próprio Estado do Pará sabia que a lancha seria resgatada, né? E aí há uma preocupação por parte nossa, dos familiares, acerca da ausência da materialidade, porque a lancha ela seria periciada e não foi periciada por causa da morosidade no resgate dela e que abriu espaço para que ela fosse resgatada de forma clandestina e depois o próprio advogado falou que estavam levando a lancha, não sei para onde, e a lancha afundou novamente. Né? Então, a gente quer saber acerca dessa ausência dessa materialidade, ela pode influenciar para que ele saia ileso desse crime praticado, já que, no sentido técnico, material, físico, a lancha ela não existe mais praticamente, doutor. Como é que fica? Essa é uma situação que foi ventilada no processo, né? E como é que está esse caso? Quando houve esse içamento, foi peticionado no processo, inclusive relatando para o juiz e pedindo a prisão do Marcos por conta disso, pela possível fraude processual. Só que aí, a defesa do Marcos, à época, juntou no processo alguns documentos que até então seriam uma espécie de pedido ali de autorização para que fosse feito esse içamento. Acho que foi para a delegacia fluvial, salvo engano, que foi feito. E aí o que ocorre? O tempo se passou, né? Eles tentaram içar, na verdade conseguiram içar, mas aí parece que levaram a um certo ponto, e depois desse ponto, segundo a defesa dele, a lancha, por estar ali já muito tempo ali no fundo, acabou afundando de novo.
E aí, como é que ficou essa situação? O Ministério Público, como ele é o dono do processo, dono da ação penal, ele se manifestou na seguinte situação, dizendo que, por estar configurada no processo, por tudo que foi juntado, relatórios, por estar configurado a autoria do crime, ou seja, está configurado que o Marcos foi o autor desse crime, e está configurado a materialidade, ou seja, as pessoas morreram em decorrência daquela situação ali, o Ministério Público entendeu que até então ele não via qualquer margem ali para que fosse incluída na denúncia a fraude processual. Entretanto, um pouco mais atrás, logo quando foi noticiado, foi oficiado para a Delegacia Fluvial para fazer levantamentos a respeito desse içamento. Só que, quanto a esse ponto, até agora a gente não teve qualquer notícia no processo. E respondendo a sua pergunta, professora, eu particularmente vejo que, pela altura do campeonato onde nós estamos, isso não venha impactar direto essa ausência dessa perícia nessa lancha. Até porque tem muitas testemunhas que falam sobre esse problema. Há documentações nesse sentido no processo. Foi configurado a questão da omissão do Marcos. Então, assim, ainda que a defesa dele venha querer sustentar isso não é um argumento forte, entendeu? Porque o processo está todo estruturado, ele está todo armado, digamos assim, na questão de prova nesse sentido. Mas agora, bater em cima da tecla que o Estado errou, isso com certeza. Porque se a lancha afundou e o Estado tivesse agido logo em seguida, junto da Capitania dos Portos, do Centro de Perícia Renato Chaves, para ter feito esse içamento e ter verificado isso, seria uma situação totalmente diferente. Então, o Estado com certeza errou nesse sentido. Obrigada, doutor. Nós tivemos agora a entrada da Edilene Souza, que é a companheira lá do Quilombo do Caldeirão, que eu já apresentei, né? E agora ela quer dar a palavra. Lene. Boa noite a todos. Desculpa, né, o atraso. Eu tive uma reunião também com a minha diretoria da associação e esse motivo eu estou chegando agora, né, para reunir. E como nós sempre estamos debatendo, né, sobre as famílias que ainda por justiça, né, e eu acho que a minha pergunta já foi feita, né, que eu gostaria de perguntar para o advogado, né, que se há possibilidade, né, o réu não comparecer na audiência dia 1º, né, e sobre a situação da lancha, como é que pode a família dele, porque, bem dizer, a gente sabe que foi a família dele que fez a retirada dela, né, e as autoridades, a gente diz assim, o poder, por que não se quer tomou assim em falar, em dar uma posição para a gente, e até agora a gente está sem nenhuma resposta, né, sobre essa lancha. E sabemos que também que a nossa região ainda clama, né, por melhoria de transporte, né, porque hoje eu como ainda vivo esse transporte de chegar até a capital através da lancha, né, tirar os nossos navios, e tem uma balsa, né, que a travessia dela é só pela tarde. De manhã não se tem. Se tem uma vez na semana, que é na segunda-feira. E me explicasse um pouco. Doutor, você vai responder agora ou só no final? Acho que eu posso responder agora, né? Nesse sentido. Quanto a essa situação, é o seguinte: hoje, com o advento da tecnologia, os juízes têm permitido que o réu participe de forma virtual, assim como nós estamos fazendo aqui. Então, há sim essa possibilidade do Marcos participar virtual e não presencialmente. Agora sim, a questão dele não comparecer na audiência,
Eu acho que isso não vai acontecer por dois motivos. Primeiro, porque o Marcos quer mostrar a boa-fé dele nesse processo. Então, ele quer tentar amenizar ao máximo a situação dele. Então, eu acho que ele vai. E segundo, porque o Marcos está com monitoramento eletrônico, ele está com uma tornozeleira no pé dele. Então, ele não comparecendo, abre uma margem muito grande para que ele seja preso novamente, entendeu? Então, eu acho que a defesa dele lá não vai orientar no sentido dele não comparecer. Obrigada, doutor. Então, a gente pode seguir para o terceiro ponto. Deixa eu verificar aqui. Os familiares querem falar alguma coisa? Mônica Siqueira, a Lene já fez a pergunta. Alguma consideração acerca da retirada da lancha, a ausência da materialidade? Ou a gente pode seguir para o próximo? Tá bom. Bom, então, o terceiro ponto, doutor, as informações das testemunhas dão conta de que a lancha estava com problema no eixo dias antes de fazer a viagem, e que uma espécie de gambiarra teria sido feita no porto da Bernardo Saião, em Belém do Pará. Eu mesmo posso falar acerca desse evento que pode ter ocorrido, porque uma própria testemunha veio no meu privado, na época, assim que começou o movimento por luta por justiça, e relatou para mim todo o episódio, que a lancha estava com esse problema e que ela não chegou a tempo de deixar umas mercadorias de sapatos de crianças que iriam participar de um desfile na Vila do Camará. Por conta disso, ela teve que passar uma noite no porto da Bernardo Saião, e lá a pessoa que trabalhava para o Marcos ajudou a fazer essa gambiarra na lancha, para poder chegar a tempo de entregar essas mercadorias para as pessoas na escola local. E aí essa lancha ficou com essa gambiarra até o dia da viagem, que provavelmente se cogitou a possibilidade dela não realizar a viagem no dia 8 de setembro por causa desse problema no eixo. As pessoas procuravam para comprar a passagem e elas eram informadas de que a lancha não iria sair por causa desse problema. E depois elas foram informadas que sim, que a viagem iria acontecer normalmente. Quer dizer, no momento de feriado, não tinha embarcação que é legalizada, a lancha não ia viajar. E, de repente, ele decidiu que a lancha iria, sim, fazer a viagem, quer dizer, ele se aproveitou do momento de fragilidade, de um tempo de feriado, de um tempo que as pessoas precisavam chegar em Belém no outro dia, que era o outro dia útil, ou precisava ir fazer um trabalho na faculdade, ou precisava uma consulta que já estava marcada, né? Então, a gente quer saber, nesse ponto, né, se isso conta nos autos do processo, se você teve acesso a esse tipo de informação, por gentileza. Quanto a essa situação, no processo, eu não tive esse tipo de informação. Agora, sim, eu tive, sim, ciência da situação, assim como eu estou tendo agora. Pessoas vieram conversar com a gente e nos relataram esse tipo de situação, que, de fato, a lancha já estava com esse problema e que ele sabia desse problema. Então, eu fiquei sabendo dessa forma. Agora, sim, essa grande situação ela vai ser esclarecida agora, no dia 1º, no dia da audiência, porque é aí que vai ser o momento das testemunhas falarem perante o juiz, perante o promotor, o que sabem. Então, nesse momento que vai ser um momento crucial para que isso tudo venha a ser juntado no processo, entendeu? Que é a partir daí que vai se começar a estruturar propriamente a situação e vai ser aí que vai começar a demonstrar, de fato, essa situação do Marcos, que ele sabia que isso poderia ocorrer por conta desse problema da lancha. Então, só a partir de agora, dessa audiência, que a gente vai ter realmente isso em concreto no processo. Mas documento quanto a essa situação, a gente não tem no processo. Siqueira, Lene e Mônica querem falar acerca desse ponto importantíssimo do processo? Até porque... Eu quero falar. Pode falar. Pode falar, Lene. Doutor, nesse exato dia, né, do acontecimento, do naufrágio, eu também fiquei sabendo que quem era para estar atuando com uma empresa era a Banave.
procede? Porém, ela retirou o único transporte que tinha, que era o navio, né, nesse dia, e justamente a essa lancha Dona Lourdes, que já assumiu nesse dia a viagem. Então, conforme isso, a Banave, ela está sendo, assim, processada, ou ela foi intimada sobre esse acontecimento? Quanto ao Banave, a gente não tem no processo qualquer informação nesse sentido. A gente tem a Capitania dos Portos, né, e a Arcon, que foram chamadas no processo para prestar esclarecimento, relatório, mas quanto à Banave em si, não. Ela não tá sendo responsabilizada por nada nesse processo. Siqueira, quer falar? Não. Teu áudio, Mônica. Ok. Doutor, diante dessa situação, como o senhor falou que foi citado a Arcon e a Marinha, a Capitania dos Portos, no caso, né? As prefeituras, elas sabiam, né, que essa lancha fazia esse transporte, assim como todos sabiam dessa... Qual a possibilidade das prefeituras em si? Porque aí, quando eu falo as prefeituras, aí a gente tem que envolver, sim, todas, porque Cachoeira, Salvaterra, Soure, todos eram cientes, né? Elas podem serem incluídas nesse processo como responsáveis também por saberem que existia essa lancha e não terem agido? Ao meu ver, elas podem se responder, até porque pode responder ele pela omissão, entendeu? Que era para ter fiscalizado e não fiscalizado. Inclusive, consta aqui no processo, eu só não vou recordar o nome agora, mas consta, inclusive, documentos da Prefeitura, acho que, salvo engano, de Cachoeira do Arari, à época, acho que 2022, salvo engano, pedindo celeridade para a Arcon, para que fosse liberado quanto antes a autorização para que essa lancha, essa Dona Lourdes 2, voltasse a trafegar ali na região, porque isso ajudava a economia local, ajudava a levar professores, estudantes, trabalhadores, enfim. Houve, sim, pedido, esse documento está no processo, pedido de prefeitura nesse sentido. Agora, sim, se essas prefeituras vão responder, aí já é uma outra situação, porque podem sim responder, ao meu ver, podem responder por conta dessa omissão, dessa negligência que eles tiveram nesse caso. Agora, se isso vai acontecer, eu acho um pouco improvável pelo andar do processo, mas nada impede que isso ocorra sim, principalmente depois dessas audiências que nós vamos ter. Se isso ficar demonstrado aí, pela competência que tem o doutor Edson como promotor de justiça, acredito que sim, que isso pode acontecer sim. Obrigada, doutor. Vamos passar para o próximo ponto. Ainda continuando, né, sobre a questão do problema, do suposto problema que a lancha poderia ter no eixo, e que fez com que ela acontecesse, né, a tragédia, infelizmente. Será que esse remendo, doutor, a gente sabe que depois que tudo aconteceu, o Marcos, como o Siqueira colocou logo no início da fala dele, que o Marcos foi o primeiro que pulou e queria salvar a vida dele e da esposa dele. E quando ele foi resgatado pelo pescador, ele pediu que o pescador deixasse logo ele em terra, porque ele precisava, né? E a gente tem vídeos no qual o Marcos parece tranquilíssimo, pegando no celular, ligando para a mãe dele. Pessoas que estavam perto dele ouviram a conversa e viu que ele estava ligando para a mãe dele, e não como ele fala, aí ligando para as autoridades, né? Até porque a lancha estava com problema e ele não ia querer perder mais uma lancha, que, salvo engano, ele já havia perdido uma lancha chamada Clícia, salvo engano, né? Aí, assim, fica aquele questionamento, será que esse remendo no eixo foi o que motivou ele a mudar a rota da viagem, já que aquela rota, todos falam que aquela rota nunca foi utilizada pelos maiores experientes viajantes do que fazem essa travessia Marajó, Belém, vice-versa,
nunca foi uma rota utilizada, né? Pessoas conhecedoras da região sabem que era uma rota perigosa. Então, será que ele, sabendo que poderia ocasionar a descoberta desse remendo, foi o que fez ele fugir do local, com receio que fugir da rota verdadeira, com receio que a embarcação fosse apreendida e assim constatado o problema? E assim, aqui são hipóteses, né? São hipóteses e a gente quer saber como é que o direito age nesse caso, já que a lancha sumiu e o próprio Marcos, lógico, ele não vai criar provas contra ele mesmo, né? Respondendo essas perguntas. Aí a gente quer saber como é que o direito age nesse caso, já que são apenas hipóteses, né? Ele fugiu porque a lancha estava com remendo, não queria que fosse descoberto. A grande situação é a seguinte, se fosse feita a perícia na lancha, logo quando aconteceu isso, como eu falei no início, o cenário seria diferente. Agora sim, o Marcos ele não se atentou no seguinte ponto principal, que o fato dele fugir do local, o fato dele se preocupar somente com o bem material dele, o fato de ele não ter chamado socorro, reforço para alguma outra lancha que passava ali, isso tudo foi fechando o círculo para ele cada vez mais e demonstrando a real intenção dele, a real conduta ali, que era só preservar o bem dele e se eximir de qualquer responsabilidade. Agora sim, o Marcos se esqueceu que ali na lancha tinham pessoas com vidas, pessoas racionais. E quando ele se esquece disso, ele se esquece também que essas pessoas poderiam sobreviver, como sobreviveram algumas, e não sabendo, essas pessoas vão ser testemunhas, né? Agora no processo, e essa situação toda que não foi descoberta por perícia, porque não foi feita na lancha, vão ser falados por essas pessoas e isso vai servir como prova da mesma maneira, entendeu? Então é por isso que eu sempre pontuo aqui, e depois dessa audiência que vai ter, depois que todo mundo for ouvido, isso sim vai ser o marco divisor desse processo, porque aí é o momento de ser demonstrado tudo o que aconteceu naquele dia do naufrágio. Toda aquela situação que cada um ouviu dizer do problema da lancha, dessa situação toda. Porque apesar de não ter essa perícia no objeto do crime, mas há as testemunhas para falar nesse sentido. Então, isso, a prova testemunhal, ela é o meio de prova, entende? A fala da testemunha é o meio de prova. Ótimo, doutor, obrigada. Lene, quer falar? Não, agora não. Tá bom. Mônica Siqueira. De fato, como eu já havia comentado, né, no começo aí da live, que essa rota não é a rota de costume, né? As pessoas que são acostumadas a fazer essa rota aí sempre falam que essa rota nem quem é conhecedor da área não se atreve em fazer. Ainda mais uma pessoa inexperiente, que não é o caso do Marcos, né? E com uma lancha superlotada. Né? Fazer um trajeto desse não é para qualquer um. Então, tudo isso daí reforça, né, a intenção dele. Ele teve a intenção mesmo de... Na verdade, ele não contava que fosse ter tantos sobreviventes como tiveram. Ali, no meu entendimento, no meu ponto de vista, quando ele negou socorro para aquelas vítimas ali, a intenção dele foi de matar todos. Para mim, não tem outra saída. Não tem como entender diferente. Quando o pescador resgata ele e a esposa e ele pede para deixar todos e levar só ele e a esposa para a terra, isso daí configura de que a intenção dele era que morresse todos. Né? Exatamente então, isso. O meu ponto de vista é esse. Eu acredito nisso aí. Eu acredito essa era a intenção dele. Quando ele demorou a pedir socorro, né? Pedir socorro entre aspas, que ele pediu socorro para a família dele, para a mãe dele, mas para socorrer ele, né? Para resgatar ele em Cotijuba, não resgatar as famílias. Ele tinha mecanismo para pedir socorro, para acionar Marinha, acionar a Capitania dos Portos, acionar
né, várias outras embarcações. É. Né? E isso daí não foi feito, é porque ele tinha algo a esconder e depois, quando ele viu que já tinha acontecido, o pior, que morresse todo mundo. Até porque, né, Siqueira, ele se negou de querer que o pessoal pegasse o salva-vida dentro da embarcação ainda, que muitos queriam pegar e ele dizia que não era preciso. Então, aí os sobreviventes contam que ele desde aí ele já se negou, entendeu? Então, realmente, eu uso a tuas falas, ele queria mesmo que todos morressem. E no caso, 30 minutos, eu, por exemplo, tive acesso à conversa da minha prima, né, que perdeu a vida, no WhatsApp, falando com as minhas primas, com a Mônica, e eu conferi o tempo, ele teve 30 minutos exatamente. Quando a lancha parou, foi quando ela mandou mensagem para minhas primas, dizendo que a lancha parou, e que era para elas ligarem, a minha prima falou, né, que era para elas ligarem para a capitania, e aí depois a minha prima perdeu o contato, porque foi o momento que a lancha naufragou. Então, quer dizer que ele teve ali 30 minutos. E se ele não estava querendo que ninguém tocasse no salva-vidas, eu agora suponho que, porque o salva-vidas não prestava. A própria reportagem da Rede Globo, quando o Carlos Barcelo fez a reportagem, mostrou os salva-vidas todos destruídos, não serviam para nada, né? Então, era por isso que ele não queria que pegasse os salva-vidas, né? Mas, mesmo assim, o seu Vanildo, que foi uma das pessoas que perdeu mais parentes, ele fala que o tempo que ele ficou ligando, ele poderia muito bem ter mandado descer os botes, porque os botes provavelmente teriam salvado pessoas. Ele, como comandante da lancha, deveria ter chamado os homens, solicitado calma, descia os botes, botava mulheres, crianças, pelo menos, porque aí eu acho que teria salvado muitas mulheres, que foi um número muito grande de mulheres que morreram, né, crianças. Então, realmente foi de uma perversidade total quando se analisa esse caso, assim, do ponto de vista das testemunhas, né, porque eu realmente não estava lá, mas do momento que a gente começa a falar, ver as mensagens, é como se estivesse viajando no local, revivendo todo aquele momento, né? Infelizmente. Exatamente. Valdilene, e a todos aqui que estão participando, eu acabei esquecendo na abertura aí, né, prestar a minha solidariedade, tá, à família do seu Zezinho, ao pai dele, entendeu? Que ajudou a salvar tantas vidas, né? Eu acho que hoje ele está sentindo a dor da perda, a dor que nós sentimos aí há 2 anos atrás, né? Que ele perdeu o pai dele há poucos dias. Então, eu quero compartilhar com todos aqui a minha solidariedade ao seu Zezinho, né? Que Deus possa receber o pai dele na glória. Eu tenho certeza que recebeu. Toda a minha gratidão a toda essa família de lá. Muito bem lembrado, Siqueira. Realmente, nossa solidariedade aí ao seu Zezinho. É isso. Vamos seguir. Tá sem áudio, professora. Tá sem áudio. Tá, fica a minha solidariedade também para o seu Zezinho, né, que salvou muitas vidas, e a gente vai seguir agora para o próximo ponto, e no final os familiares podem fazer as perguntas para o doutor Camilo, tá? Agora, a fala da pauta vai mais para a direção dos familiares que foram convidados para o debate, a Mônica, a Lene, o Siqueira. São pessoas que estão constantemente fazendo essa travessia, né? Ou seja para ver familiar, seja para resolver algum problema na região. Eu pergunto, o que mudou no transporte fluvial da região após a tragédia? Já que, infelizmente, o problema do transporte fluvial, da falta de fiscalização, foi um dos elementos que ocasionaram para que pessoas mal intencionadas, igual
iguais ao Marcos de Souza Oliveira, se aproveitasse financeiramente do problema, né? Se aproveitasse e colocasse a vida das pessoas em risco. Eu pergunto, o que será que mudou depois dessa tragédia? Mudou alguma coisa, gente? Eu, particularmente, não vejo mudança em nada, né? Eu acredito que tudo continua do mesmo jeito ou até pior, né? Ou até pior, porque o governo do estado não cancelou a concessão que havia concedido a Arapari, nem a Banave, né? Continua. Essas lanchas que estão fazendo hoje esse transporte de passageiros aí para Foz do Rio, né, estão operando aí de maneira irregular, improvisada. Por quê? Porque tem seus parados políticos têm a concessão, tem a autorização para operar, ainda que tenha sido impedido pela população de fazer esse transporte de passageiros, né? Eu fico, às vezes, refletindo, quando eu viajo, faço essa travessia daqui para Foz do Rio Camará, se não fosse essas balsas que hoje é quem estão socorrendo, que as balsas, anteriormente, elas serviam mais para quem ia de carro ou moto. Hoje não, hoje, depois desse ocorrido, essa balsa vem transportando principalmente passageiros, né, que hoje têm o medo de se arriscar nessas embarcações inapropriadas para fazer essa travessia Belém-Foz do Rio Camará. E outro agravante, né, que não muda essa situação aí, por quê? Porque agora está chegando o dia das eleições. Então, essas embarcações que fazem esse transporte, que as autoridades dizem que é clandestino, né, a linguagem deles clandestina, mas o Estado não tem poder de barrar essa clandestinidade, não tem interesse. Por quê? Agora, chegando às eleições, essas embarcações que fazem esse transporte irregular, segundo as autoridades, são essas embarcações que vão levar os eleitores daqui para eleger prefeito, vereador em Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari, né? A maioria, por quê? Porque são os apadrinhados políticos do governo do Estado. Eu não me canso em bater nessa tecla. Por que o governo do Estado é omisso diante dessa situação? Porque vêm os interesses dos apadrinhados políticos, né? E é difícil, mas nós, enquanto cidadãos, nós temos agora mais do que nunca a nossa arma na mão. A gente tem que fazer valer. A gente tem que dar um basta nisso. A gente não pode ficar calado, aceitando, esperando ser a próxima vítima. Hoje eu me sinto, sabe, tem momento que eu me sinto revoltado de ver pessoas que foram vítima desse naufrágio, pessoas sobreviventes, que sabem toda a situação, entendeu? Ainda fazer campanha para esses que foram os maiores causadores dessa tragédia. Esses que participaram, que têm as mãos sujas de sangue. Eu fico revoltado de ver isso. E fico pensando, será que o que é que precisa acontecer para essas pessoas que pensam e que agem dessa maneira, o que é que precisa acontecer para a pessoa se tocar, para a pessoa parar, para a pessoa refletir? É por isso que hoje nós sofremos, hoje nós estamos aqui lutando por justiça e sofrendo com a dor da perda. Porque quando nós temos o poder, a gente não sabe usar, né? Então, esse é para ficar como reflexão para todos nós, né, que eu sei que essa live vai ser assistida, está sendo assistida por muita gente, né? Mas principalmente para nós mesmos aqui num grupo, que estamos nessa luta aí, para a gente fazer essa reflexão, né? Que isso daí é difícil de mudar. Se nós que temos o poder, né, temos o poder do voto, agora, em outubro,
Estão vindo aí novamente. E aí? Esses que causaram, esses que viajavam nessa lancha, que eram para passar, que eram para impedir se era realmente essa embarcação estava transportando, operando aí de maneira irregular, como é que uma autoridade municipal consegue viajar numa embarcação clandestina? Se uma autoridade vai viajar, a população vai fazer o quê? A autoridade, um prefeito, um vereador, é uma autoridade. Então, está sendo conivente. Quando uma autoridade se dispõe e utilizar de um transporte clandestino, ele está fazendo o quê? Ele está sendo conivente, ele está mostrando para a população que isso daí é regular. Pelo menos eu entendo dessa maneira. Não sei qual é a opinião dos outros, mas o meu entendimento é assim. Então, que isso sirva como reflexão para todos nós que sofremos com esse transporte aí, né? Agora vai ter esse debate aí na OAB, não é isso, Mônica? Isso. Que é um momento bom de aproveitar para debater, para lutar, que a gente não pode ficar de braços cruzados esperando ser a próxima vítima, né? Porque é o que acontece. Né? E tem outras embarcações aí precárias que estão fazendo a travessia aí para a Cachoeira do Arari, que está anunciado uma nova tragédia. Está anunciado. As embarcações que estão fazendo a travessia daí de Caracará, de Aranaí, de maneira irregular. Mas isso daí, se a população não se unir para barrar isso daí, as autoridades não vão fazer nada. Principalmente nesse período, porque essas embarcações são elas que transportam esses eleitores aí para votar nesse pessoal aí que são os apadrinhados, que estão no poder e jamais vão fazer alguma coisa para barrar isso aí. Sim. E se a Mônica quer acrescentar mais alguma coisa, esse é o meu ponto de vista. Com certeza, Siqueira, o que você falou, a tua fala é muito importante e exatamente é isso que a gente vê, né? Com relação à questão dessa mudança, a gente não viu, durante esses 2 anos, mudança nenhuma. Na minha opinião, a mudança iria acontecer se essas lanchas fossem retiradas e voltasse o navio, porque a gente sabe que o navio é um transporte seguro, né? É o que está realmente dá mais segurança para essa travessia da Baía do Marajó. E o que você falou realmente é verdade com relação à questão das balsas, né? Inclusive, esse final de semana eu estive no Marajó, e assim, eu sempre deixa eu só... fechou aqui. Com relação à questão dessa travessia, né, nas balsas que saem de Coraci, é o transporte que é usado hoje por muitas pessoas, né, que antes, inclusive, pessoas que hoje em dia a gente percebe, assim, um número muito grande de pessoas que vêm de longe, assim, pessoas que vêm de Ananindeua, de outros lugares próximos que vão para o Marajó, né, assim, eu sempre procuro conversar com as pessoas quando eu viajo, né, sempre conversando, e aí essas pessoas, eu vim de tal lugar, lugares distantes, por quê? Porque não tem essa segurança de viajar ali pelo terminal hidroviário. E eu sempre falo assim, para que se foi construído um terminal hidroviário tão bonito, se a gente não tem um transporte de qualidade? Se foi retirado os navios, né? Então, para mim não faz sentido ter um terminal hidroviário. Para dizer que Belém tem um terminal hidroviário, não vejo sentido, né? E assim, o que a gente continua vendo é exatamente isso, 2 anos sem mudança, sem resposta, porque a gente vê a questão não só do transporte de navio, né, mas a questão dos transportes de ônibus ali, que a gente continua vendo um descaso por parte de prefeitura, né, dos órgãos responsáveis, fiscalizadores,
inclusive hoje eu retornei do Marajó, e aí na estrada eu vi ônibus parados, com muitas pessoas na estrada, ali, o ônibus simplesmente foi prego. E aí, quer dizer, a gente até comentou assim, hoje a balsa vai atrasar, porque provavelmente eles vão esperar as pessoas que ficam na estrada paradas, com ônibus no prego, chegar. Então, é preocupante, porque parece que as pessoas não voltam há 2 anos atrás de tudo que a gente viveu e continua vivendo, porque eu costumo dizer, né? Não sei se pelo fato de nós termos perdido pessoas da família, a gente sente muito mais, né? Mas a gente sabe também que existia uma luta pelo transporte do Marajó, né? Que eu ouvi, sempre falava no Acorda Marajó, que já lutava por essa questão do transporte de qualidade, por um transporte digno para a população. Afinal de contas, nós pagamos uma passagem muito caro, né? E aí a gente não vê essa qualidade, a gente não vê esse retorno dos órgãos competentes. E graças a Deus, eu falo hoje, né, que graças a Deus a gente tem essa balsa, porque realmente, se não fosse essa balsa, a gente estaria, assim, largados, abandonados. Obrigada, Mônica. Agora nós vamos abrir para as perguntas, pessoal. Quem quiser fazer pergunta para o doutor Camilo, tem a Lene. A gente vai começar pela Lene. Eu queria falar sobre essa pauta que a Mônica acabou de falar, né, com o Siqueira. Realmente, durante esses 2 anos não mudou nada. Se a gente vai naquele terminal ali de Camará, só tá lá o guichê lá da Arcor, mas se tu for procurar um atendimento, não existe. Nunca existiu, aliás. Semana passada eu estava em viagem para Santarém e recebi um vídeo, eu até mandei para a Valdilene, da Ana Beatriz, né, que é a lancha que faz essa travessia, e dando pânico de novo no alto mar. E mais incrível que as pessoas filmam, jogam nas redes sociais e o povo meio que está assim, parece que esquecido do que aconteceu há 2 anos atrás. E sendo que os próprios funcionários ainda se arriscam e ir para o alto mar para ver se conserta uma coisa que está naquele... que vocês hoje, como a Mônica hoje foi, tá vendo como é que está o rio. O rio está muito agitado, não é verdade? Então, as pessoas não se tomam em consciência de ver essas coisas. E como o Siqueira falou, a politicagem, infelizmente, cala-se boca, né? Outra, que teve uma situação que eles andam, essa lancha, Ana Beatriz, ela vende passagem além do prometido, porque quando já não tem mais vaga dentro da lancha, ela já disponibiliza umas cadeiras de plástico atrás da lancha, e a pessoa ainda, eu não sei assim, se não pensa ou se para ela não tá nem aí, elas ainda vão sentada ali atrás, entendeu? Fora já da lancha, que eu acho um absurdo isso acontecer. Mas, infelizmente, né, como a gente fala, eu converso também, eu falo muito sobre essas lanchas, que para mim é muito perigosa. Realmente são coisas assim que desde quando aconteceu, eu fico, sabe, nervosa. E a balsa, como eu falo, eu gosto muito de viajar de manhã, mas infelizmente a balsa ela só oferece uma viagem de manhã, que é na segunda-feira. O resto tudo são à tarde. E para quem mora distante, e Coraci, porque eu moro na Marambaia e fica muito distante, porque a gente sabemos que chega lá, a viagem chega à tarde.
mas é o transporte, bem dizer, que é mais seguro, realmente, é a balsa. Obrigada, Lene. Nós temos algumas perguntas para o advogado, os familiares que estão presentes. Tem alguma pergunta a ser feita? Pode ficar à vontade. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Mônica. Doutor Camilo, nessa audiência do dia 1º de outubro que irá acontecer, o senhor me diz assim, que se diante de tudo que acontecer, há possibilidade do réu sair preso da audiência, voltar? Olha, eu acho que nesse ponto a gente tem que ser bem franco e bem sincero. Mas veja só, a atual situação do processo. Hoje, conforme está no processo, tecnicamente o Marcos não apresenta qualquer risco para ensejar uma prisão. Esse é o entendimento que a gente tem no processo, tanto do juiz quanto do Ministério Público. Esse é o entendimento. Agora, sim, ainda que ocorra audiência e tudo ali falado demonstre que, de fato, o Marcos concorreu para aquilo, o Marcos queria aquilo, isso ainda assim não é um ponto favorável a ponto de que o Marcos saia preso da audiência, porque ele está, digamos assim, preso, entre aspas, porque ele está com uma tornozeleira no pé dele, entendeu? E essa tornozeleira, a lei chama de medidas cautelares diversas da prisão, entendeu? Então, assim, ele só seria preso hoje se ele descumprisse essa medida, se ele quebrasse a tornozeleira, se ele deixasse a tornozeleira desligada, se ele não comparecesse no fórum para assinar, aí sim isso levaria à prisão dele, entendeu? Porque, assim, no cenário que a gente está, o Marcos teve uma prisão preventiva decretada. Essa prisão, ela foi revogada, o tribunal tirou essa prisão, mas colocou essas medidas cautelares diversas dessa prisão, que é essa tornozeleira. Agora, o Marcos só pode ser preso se ele infringir esse ponto, entendeu? Certo. Obrigada, doutor. Alguma pergunta mais, gente, para o doutor Camilo? Podem ficar à vontade, Eu tá? tenho uma pergunta. Eu gostaria Pode fazer. de saber se vai ser escutada todos os sobreviventes ou não, no dia da audiência. Como é que funciona a situação aqui do processo? Primeiro, é ouvido as vítimas, né? Nesse caso, como houve esse editamento, provavelmente vai ser ouvido quem está como vítima sobrevivente. Depois vai ser ouvido as testemunhas de acusação, que aqui o Ministério Público colocou. Eu não sei de cabeça agora quantas foram, só verificando no processo. Depois desse ponto, vai ser ouvido as testemunhas de defesa do Marcos, quem ele colocou. Eu acho que, salvo engano, o Marcos colocou 8 pessoas, só não vou recordar agora exato se é esse número mesmo ou não. Depois disso, se não tiver nenhuma outra diligência para ser feita, algum outro pedido, tanto do Ministério Público quanto da defesa do Marcos, aí o Marcos vai falar. Então, esse é o procedimento que ocorre na audiência. Ok, doutor, eu vou fazer a leitura no chat aqui da mensagem do seu Leandro, tá? Ele fala assim, vou comentar um pouco de que entendi. A última audiência que participei foi quando faltou nomes de vítimas para completar a listagem e fomos informados que iriam completar as informações para remarcar em outra data. Dessa não acompanhei mais. Na época do acontecimento, tempo de política, então muitos se aproveitaram da oportunidade. Eu fui um que até me afastei por pensar que teríamos um desfecho de imediato, e não foi o que aconteceu, ficaram adiando todas as responsabilidades, né? Deixa eu ver se ele faz alguma pergunta. Como é que se sabe se ele está usando a tornozeleira? Há muito essa indagação, né, doutor? Se ele está com essa tornozeleira mesmo, se ele não está, ou só é uma questão de praxe, de dizer que ele está, como é? Na verdade, ele está usando porque, assim,
Quem cuida dessa questão do monitoramento eletrônico é a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Estado. A defesa do Marcos, alguns meses atrás, ela solicitou que ele tirasse essa tornozeleira, porque ele estava alegando que ele estava sofrendo perseguição por parte da polícia aqui do Estado. Eles, inclusive, até juntaram fotos no processo em que mostrava a polícia fluvial, polícia civil, fazendo batidas lá na casa do Marcos. E aí, de face dessa situação, eles pediram para o juiz para que ele tirasse a tornozeleira. Só que isso foi negado. Agora, esse controle, ele fica sendo feito pela SEAP. Então, por exemplo, ele tem que manter a tornozeleira dele 24 horas ligada. Se ela descarregar, ele deixar ela descarregar, ele pode ser chamado na SEAP para responder por aquilo, e nessa situação ele pode ter a prisão dele novamente decretada, quando isso for comunicado. Mas há sim esse controle até então, né, por parte da SEAP. A gente, como advogado, não tem esse controle direto, nem o juiz. Quem tem esse controle é a SEAP. Certo, doutor. Eu só quero até lembrar sobre quando ele foi passada essa tornozeleira nele, levou vários tempos, né? Inclusive, nós tivemos acesso a essa documentação de que ele ia lá e nunca tinha tornozeleira para o seu Marcos, só tinha tornozeleira para uma outra pessoa, qualquer um outro, menos para o seu Marcos. Só que quando ele foi, aliás, só teve tornozeleira para ele após a retirada da lancha, né? Inclusive, a gente tem a data bem próximo mesmo, a tornozeleira foi posta nele após um dia que a lancha foi resgatada, né? Então, a SEAP tem as suas responsabilidades aí para explicar por que essa tornozeleira... tem uma desculpa, né, são poucas tornozeleiras que existem para passar no custodiado, né, mas, enfim, a SEAP e seus mistérios. Fica a minha crítica aqui, particular para a SEAP, em relação a ter passado a tornozeleira no Marcos após a retirada da lancha, tá? Fica a minha crítica. Isso daí demonstra, mais uma vez, né, o quanto o Estado foi omisso e continua sendo omisso com a causa, né, conosco, com os sobreviventes, com os familiares dos que perderam seus entes queridos. Se já não bastasse toda essa omissão do governo do Estado, ainda teve essa ação contra os familiares e contra os sobreviventes, né? É revoltante isso, né? Revoltante que nós estamos aqui na luta contra tudo e contra todos. Nós estamos aqui lutando por justiça, e aqueles que eram para nos dar o apoio, para nos garantir esse direito, usam o mecanismo, usam o Estado para colocar contra nós. Né? Que foi o que ele fez, o que o governo do Estado fez quando a população tomou o porto da Foz do Rio Camará. O que foi que o governador fez? Colocou viaturas daqui para ir enfrentar a população que estava reivindicando seus direitos. Né? Isso daí é bem claro, essa intenção do governo do Estado. Né? Por isso, essa morosidade no processo. O que o governo do Estado puder fazer para impedir, né, que o Marcos seja condenado, porque o Marcos sendo condenado, o Estado também vai ser condenado. Né? Porque o Estado tem o dever de garantir essa segurança, de fiscalizar, de impedir essa embarcação, e não impediu. Então, por isso que eu não me canso de falar que nós estamos contra tudo e contra todos, porque o governador colocou o aparato do Estado contra nós. Isso é um fato. Muito bem, Siqueira. Alguma pergunta a mais, gente, para o doutor Camilo? Qualquer coisa, a gente já parte para as considerações finais. Nenhuma pergunta? Olhei no chat aqui, não tem perguntas. Alguém quer? Nenhuma curiosidade? Fernanda.
Dona Maria, Bruna, seu Leandro. Bom, então a gente pode seguir para as considerações finais, tá? Muito importante essa live, uma semana antes da audiência, há toda uma expectativa para o que possa acontecer com ela, nela, né, em relação ao Marcos. A gente sabe que a justiça é morosa, porque até agora, nesses 2 anos, tem beneficiado apenas o acusado, o réu, e não os familiares. Infelizmente, faço jus às palavras do Siqueira, que nós não estamos lutando contra um poder forte, que é o Estado, né? Mas nós queremos fazer algo diferente também, porque não só pensar nesse naufrágio, porque não foi o primeiro, mas nós não queremos deixar no esquecimento, porque já aconteceram outros. A região do Marajó, a Ilha do Marajó, que é tão conhecida por suas belezas naturais, né? Que com certeza na COP será mostrada para o mundo, na COP, que vai ser em 2025, 2026, eu acho, não tenho certeza da data, com certeza o Estado vai mostrar a Ilha do Marajó, mas também tem os seus problemas que o Estado não resolve há anos, que é a questão do transporte, que são os naufrágios que já ocorreram na região e ficaram no esquecimento, né? Quem não se lembra do Correio do Arari, que naufragou, entrou para a história, e até hoje nunca se viu ninguém ser responsabilizado por parte do Estado. São vidas que foram perdidas e que realmente agora nós, com essa luta em relação a esse naufrágio, nós queremos que entre para a história, porque a gente quer que a pessoa que foi o responsável, o omisso, Marcos de Souza Oliveira, pague pelo que ele fez. Então, é isso que a gente deseja, e nós não vamos cessar nossa luta, porque a gente vai buscar justiça, mesmo sabendo que o Estado é forte, todos nós sabemos disso. Mas a nossa luta também porque o povo, se vivemos numa democracia, e é o povo que faz ela, esperamos que o Estado entenda, né? Que a democracia é o povo. É isso. Os demais quiserem fazer alguma consideração. Nós devemos aproveitar, eu já vou deixar aqui como sugestão, né, da repercussão da COP30 para denunciar essa precariedade, né, essa falta de, como é que eu posso dizer, de atenção do poder público para com a região, principalmente porque a COP30 ela é focada nessa região, principalmente em regiões como a região do Marajó. E como é que o Estado vai explicar uma situação dessa, né? Já que a COP30 abrange tudo isso daí, né? E como é que o Estado vai explicar essa falta de interesse em fazer algo pela população? Como é que quer preservar o meio ambiente se não dá condições para aquelas pessoas que vivem ali se manterem? Cuidar do meio ambiente. Então, é para a gente já ir se mobilizando, porque é o momento da gente denunciar também, né? Porque a gente não pode ficar só aqui, né, falando só aqui, a gente tem que ir além. Eu penso dessa maneira, a gente tem que ir além, né? E aproveitar também, né, quero aproveitar também aqui o espaço para agradecer, né, a imprensa, que a imprensa tem sido fundamental mesmo para que a gente consiga avançar nesse processo, porque se não fosse a imprensa aqui para estar nos dando esse apoio, né, seria muito complicado, porque quem era de fato para dar esse apoio para nós estão contra. Muito bem, Siqueira. Mônica? Aproveitando, doutor Camilo, enquanto a gente estava fazendo as considerações, surgiu uma pergunta aqui, e a pergunta era, antes de me fazer a minha consideração final, a pergunta seria, por que a esposa do Marcos de Souza não foi citada nesse processo? Porque só ele está como réu e ela não entrou, porque ela estava com ele, e assim como ele
não orientou as pessoas, né, fez do jeito que ele quis, ela também foi conivente a tudo isso, né, diante de algumas falas de sobreviventes, né, que ela também não permitia que as pessoas pegassem os coletes salva-vidas, não orientou também as pessoas, né? Então, por que ela não entrou nesse processo? Segundo o entendimento do delegado, quando ele fez o indiciamento do Marcos e também do Ministério Público depois, é o seguinte, é porque o Marcos que teria sido o causador, ele que teria sido a pessoa em que assumiu toda essa responsabilidade. A esposa dele não entrou, nem a mãe, nem a irmã não entrou, porque eles até então, segundo a visão do Ministério Público, não teriam ali o poder de ter gerenciado tudo isso. Esse foi o entendimento do Ministério Público ali e também do delegado na época que ofereceu o indiciamento somente contra o Marcos. É por isso que só o Marcos está nesse processo. Entendido. Acho que respondeu a pergunta que foi feita. Com relação à questão assim, a gente aproveitando, né, esse momento dessa live, que é, sim, muito importante, como já foi falado, a imprensa sempre esteve do nosso lado. A gente tem 2 movimentos também que nos apoiaram e nos apoiam muito, que é o Vida Pará e o Movida, né, principalmente o Vida Pará, que está com a gente desde o primeiro momento, né, a primeira caminhada que nós fizemos lá naquela data. Então, a gente agradece também, agradece o empenho dos advogados, de todos que são assistentes do Ministério Público. A gente continua nessa luta, a gente vai continuar nessa luta, porque a gente quer chamar atenção também para essa situação que a gente viveu há 2 anos atrás, pelas perdas que nós tivemos, né? Que Marcos de Souza seja, assim, condenado, né, e que tudo isso sirva de exemplo para outros, né, que querem só ganhar dinheiro, vamos dizer assim, sabe, que não tem essa preocupação, que não tem esse respeito por parte de empresariado, por parte das instituições, dos órgãos fiscalizadores, do próprio governo do Estado, que não faz o seu papel, porque eu acredito que se o governo do Estado tivesse feito o papel dele enquanto órgão fiscalizador, nada disso teria acontecido, né? Então, ele foi omisso, ele foi ausente, e em nenhum momento ele nos deu resposta para tudo isso que a gente está vivendo há 2 anos, né? Porque em nenhum momento não deu suporte lógico para ninguém, ele foi ausente total. Inclusive, o governador, assim, a gente não teve, assim, nenhuma fala, sabe, nenhum respeito pelo povo marajoara. Inclusive, naquele momento, ainda chamou, depois de um tempo, para fazer uma cerimônia lá, sabe, são coisas que a gente, assim, fica revoltado, né, fica entristecido, porque é como se o povo marajoara não tivesse valor, né? E a gente não tem respeito, não é respeitado. Então, que a gente seja olhado, sim, com mais respeito, que essa nossa luta seja olhada com mais respeito por todos, para que a gente possa evitar esse tipo de situação. E assim, é importante a nossa luta, é importante esse momento de live, a nossa expectativa para o dia 1º, ela está muito grande, e a gente aguarda essa data, assim, com muita ansiedade, porque são 2 anos, né? 2 anos de espera, e esses 2 anos para a gente, assim, foi muito longo. Então, eu agradeço a sua participação, doutor Camilo, a participação de todos que estão aqui, dizer que eu perdi a minha irmã, minha sobrinha, meus pais são sobreviventes, a nossa dor é grande. Eu entendo a dor das pessoas que estão aqui, que perderam os seus, porque a dor de vocês é a minha dor, mas eu acho que a gente tem que se fortalecer, sim. A gente conversa muito, eu converso muito com o José, converso muito com a dona Maria, já conversei com a Fernanda. Então,
coisas assim que eu sempre falo, né? Que a gente tem que segurar um na mão do outro, que a gente conversa com os meus pais muito, sempre falo para eles que a gente não pode adoecer, né? Então, a gente tem que se fortalecer para a luta, porque nada disso pode ter sido em vão, sabe? Não, a gente não pode ter perdido os nossos entes e ficar por isso mesmo, não. Eu acho que tudo isso serviu para nos mobilizar, sabe? Para que a gente lute, sim, e que eu sei que a resposta a gente vai ter. Então é isso. Muito obrigada a todos, obrigado a Val, que está sempre com a gente, que esteve sempre com a gente desde o início. E, enfim, a todos, porque todos nós somos importantes nessa luta. Obrigada, Mônica. Doutor João Camilo, você quer fazer alguma consideração final? Quero sim, professora. Eu quero agradecer a todos pelo convite. Quero dizer que eu estou à disposição para o que precisarem quanto a isso. Hoje, no escritório, nós representamos 2 vítimas desse caso. E o compromisso do escritório é no sentido de lutar até o final para que o Marcos seja condenado e que ele responda por esse crime aí a cada dia que passe, porque ele teve, sim, a intenção, ele assumiu, sim, o risco de produzir esse resultado. Agora, sim, o que eu quero falar para todos aqui presentes é que o povo do Marajó precisa se unir, precisa esquecer aquela velha política de político A, B, C e D, porque pelo passar do tempo e a cada dia que vai se passando, essa situação decadente do Marajó, quanto a essa questão do transporte, ele permanece. Então, entra político A, fica político A, sai político A, entra o B, entra o C, e a situação do Marajó permanece. Não é de interesse de nenhum desses políticos essa mudança. Não é de interesse, porque esses políticos têm condição suficiente para buscar meios para se locomover sem precisar de usar o transporte que todo mundo precisa, que são essas lanchas. Então, assim, a população precisa esquecer essa imagem de esperar a favor de político, porque no final, quem paga a conta é o povo. E eu acho que, além de uma questão de briga de política, isso se trata de uma questão de respeito à história daqueles que vieram perder a sua vida por conta dessa omissão do Estado, dessa omissão da Prefeitura e da conduta do Marcos. Eu falo sem medo de errar que, se isso aconteceu, o Marcos teve a sua culpa, sim, e por isso ele deve ser condenado. Mas que o Marcos não pilotava sozinho aquela lancha, vocês podem ter certeza disso. Porque o Estado falhou, que deveria ter colocado fiscalização, não fiscalizou. A Prefeitura falhou por ter permitido o Marcos fazer aquela travessia naquelas condições. Então, assim, o resultado aconteceu. Isso agora é indiscutível, mas precisamos levantar essa bandeira de buscar por justiça, de lutar pela justiça em memórias daqueles que, infelizmente, se foram nesse caso. Não podemos deixar isso de forma alguma cair no esquecimento. E, muito mais que isso, temos que lutar, ser vozes dessas pessoas, no sentido de que não venha ocorrer novamente uma situação dessa. Porque isso se passou e a situação ainda permanece. Uns dias atrás foi a Dona Lourdes 2. E agora, qual será o próximo? Porque nada foi feito. Nada foi feito. Permanece tudo a mesma coisa. E assim, o povo não pode só ficar dependendo da balsa. A balsa é um meio que leva carros grandes, é um meio lento. O povo precisa de condições suficientes, de que entre uma embarcação específica para atender a região do Marajó, uma embarcação com condições suficientes para isso. Só que isso tem que ser cobrado daqueles que podem fazer por isso. É do prefeito daí da região do Marajó, é do governador do estado, essas pessoas que devem ser perturbadas para isso. Como foi colocado aqui, a COP30 está chegando. O Marajó vai ser uma bandeira levantada pelo estado para que o público vá para aí, para mostrar toda a beleza do Marajó, que de fato há uma beleza. Só que essa parte podre, que é o transporte que tem na região marajoara, isso vai ser maculado pelo Estado. Com toda certeza, eles vão colocar outros meios de transporte aí, mas isso vai ser temporário. E é nesse momento que o povo do Marajó precisa levantar a bandeira e lutar por essa causa. Não é, porque eu sou do partido A, porque eu sou do partido B. Não se trata de partido político. Aqui se trata de lutar por justiça e condições de melhoria para todos dentro da região, porque isso é algo que vai
ajudar todo mundo e evitar com que novas mortes aconteçam. Então, acho que a gente precisa ser resiliente e jamais, em hipótese alguma, deixar a guarda baixar em frente a tudo isso que aconteceu e vem acontecendo. E eu quero, mais uma vez, aqui deixar a minha admiração a todos vocês por estar levantando essa bandeira de luta, por estar se empenhando na causa. Eu sei que é uma causa difícil, porque as pessoas em que a gente representa, nesse caso, os familiares, toda vez que vão ao escritório, choram e dizem que toda vez que é marcada uma audiência, que tem qualquer movimentação nesse processo, é como se ele revivesse tudo isso de novo. E eu acho que, de fato, esse sentimento é para todos. Revive novamente isso. Acho que o 8 de setembro, se não me engano, que foi a data. Então, assim, que isso venha a servir como uma espécie de combustível para a gente continuar lutando em memória daqueles que se foram. Então, fica aqui a minha admiração a vocês e que Deus nos abençoe nessa guerra e que dia 1º a gente venha colher bastante resultado dessa audiência. Obrigada, doutor Camilo. E aí, lembrando nessa questão de politicagem que existe, nós temos que lembrar que durante o tempo da tragédia, ninguém do parlamento paraense subiu lá, né, onde eles sobem, lá, esqueci agora o nome, na tribuna, para dar um momento de solidariedade para os familiares, né? Porque a gente sabe que o parlamento está todo na mão do executivo. Infelizmente, a gente tem que lembrar disso. Seja de partido A ou B, ninguém do parlamento nos deu solidariedade, né? Então, nossa luta é independente e esperamos conseguir aí o resultado positivo para nós. Tá? Muito obrigada, doutor Camilo, por aceitar o convite, por trazer essas respostas para a gente, que é muito importante. Obrigada, Siqueira, está sempre na frente na luta, Mônica, Fernanda, Dona Maria Lopes. Pode falar, Fernanda. Boa noite. Eu, como mãe da Ananda, né, quero agradecer vocês, o empenho de vocês, a dedicação de vocês, e, ao mesmo tempo, me desculpar por não estar presente. Eu, na verdade, eu não consigo mais me imaginar aí, entendeu? Desde que tudo isso aconteceu, eu não me vejo aí. Eu, como mãe da Ananda, eu convivi 18 anos com ela. E durante 18 anos eu fui aquela mãe que sempre quis fazer tudo pela minha filha, entendeu? Ver ela feliz. Mesmo não podendo, eu queria dar o melhor. Então, quando a gente se mudou para Belém, que ela foi para iniciar a faculdade dela, tudo isso eu me preocupei. Eu quis uma localização boa, que a minha filha não sofresse tanto, que ela tivesse um acesso para ela chegar na faculdade mais rápido, para que ela não passasse por tanta dificuldade. Então, eu sempre quis dar o meu melhor. E depois que tudo isso aconteceu, que eu perdi a minha filha, é como se as minhas forças tivesse ido embora, entendeu? Uma parte de mim morreu. Eu creio que Deus vai fazer a justiça, mas eu também acredito que Deus deu sabedoria e capacitou vocês, advogados, a lutar pela gente. Porque nós aqui, nós somos quem precisamos do apoio de vocês, entendeu? Nós somos vós. Eu estou longe. Infelizmente, no dia da audiência, eu não vou poder estar junto. Mas eu estou torcendo muito para que vocês deem o melhor de vocês. Entendeu? Eu perdi a minha filha nunca mais eu vou ter de volta. Se esse homem pegar uma pena máxima, isso não vai trazer alegria no meu coração. Porque eu queria a minha filha, entendeu? Eu queria a minha filha. E, infelizmente, ela se foi. A minha filha estava cheia de sonho. Cheia. Então, eu queria vê-la realizar os sonhos dela.
infelizmente, eu não vou ver. Eu sigo pelos familiares que eu tenho, entendeu? E eu acredito na justiça. E eu acredito que a justiça vai ser feita. E eu quero muito, muito mesmo que dia 1º vocês deem o melhor de vocês e que o Marcos ele vá para o lugar que ele deve ir. Entendeu? Eu não sei. Eu só peço que realmente vocês deem o melhor de vocês. Eu estou confiante nisso. E me perdoem por eu estar ausente e longe, mas o barulho do vento e ver o mar não me traz boas lembranças. Então, hoje, eu fujo de tudo que me traz aquelas lembranças. E mesmo eu fugindo, a minha filha não sai do meu pensamento. Desculpa. E é isso. Eu só queria a minha filha de volta, mas eu creio que vocês vão conseguir, a gente vai conseguir, e a justiça vai ser feita. O Marcos não vai sair impune disso. A justiça tarda, mas não falha. Obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, Fernanda. Fica a nossa solidariedade um ao outro aqui. Há um círculo de empatia, né, na verdade, aqui entre nós. Por um dar força ao outro. Edilene, você quer falar considerações finais? Eu quero agradecer, né, ao doutor por participar na live, né, a todos aqui presentes. E sempre dizer que a gente não pode assim, deixar por esquecimento. A gente tem que sempre estar unido, buscando força. Eu sempre converso com a Mônica, que tem pessoas que já não querem mais, já não têm mais vontade de lutar. Mas a gente tem que estar lutando. Não é fácil, eu sei que não é fácil. É difícil. A gente tem que estar ali, olha, dando mundada, se unindo, se fortalecendo cada dia mais. E dando voz mesmo. Porque se cada dia a gente se calar, vai ficar pelo esquecimento. E a gente tem que mesmo falar, e quando tiver movimentações, fazer o possível de estar lá presente, para que as autoridades vejam que a gente está ali ainda firme e forte na luta. Entendeu? Que dia 1º, o povo, a família, amigos possam estar lá, os que não entram, mas que ficam lá do lado de fora, dando força para aquelas pessoas que vão estar lá dentro. Que é muito importante isso. E uma boa noite a todos, né? Eu fico muito triste, né? Como todos sabem que eu não tive, assim, perca, mas eu represento a minha comunidade, né? Que teve 3 perdas, e para mim foi muito triste. Imagino vocês. Então, é o que eu tenho a falar. Muito obrigada. Obrigada, Lene. Tem uma coisa, Valdirene. Sim. Tem uma coisa que o Siqueira falou, vocês falaram, que durante 2 anos não aconteceu nada de mudança no transporte. Realmente não aconteceu e nem vai acontecer enquanto entrar gente na lancha. Entendeu? Porque os governantes, eles não estão nem aí. Tanto é que vocês falaram que no dia lá que teve lá no MP, vocês, nenhum subiu para se manifestar. Eu não viajo mais em lanche. Quando eu estava aí, eu não viajo. Meu filho não viaja mais em lanche. Meu filho está sempre em Salvaterra, mas ele vai na balsa. Eu sei que depende muito das condições e da agilidade, porque muita gente precisa resolver as coisas rápido em Belém. Mas a mudança quem faz é a gente.
Então, são as pessoas, quem sofreu e quem não sofreu, tem que fazer pelo que ainda não aconteceu, porque já aconteceu uma vez e não seria bom que acontecesse outra, entendeu? Então, a partir do momento que a gente tem a necessidade de viajar e chegar rápido, que compra uma passagem, os governantes não vão estar nem aí, porque eles estão lá no poder. E todos foram coniventes, todos, porque ali naquela Foz do Rio, ali no Camará, tem uma fiscalização que faz vista grossa. Ali na polícia, quem vai fazer as viagens, que tem aquelas lanchas, eles, às vezes a gente vai viajando, tanto na balsa quanto no navio, passa aquelas embarcações, aquelas lanchazinhas que é da fiscalização, todos eles fazem vista grossa, entendeu? É muita coisa errada, que tem dias assim que tem hora que a gente até desacredita. Então, prefeitura é culpada, tem muita coisa que é culpado, mas como o advogado falou, que no dia todo mundo tem que falar, dar o seu depoimento do que viveu ali. Então, é a partir daí que a mudança vai acontecer. Eu acredito muito nisso. Eu não tive como falar com a minha filha, eu não sabia. Quando tinha Banave e Arapari, que Arapari eu acho que não faz mais parte desse transporte, mas a gente ouvia muito falar que a Arapari não prestava para fazer viagem. Eu não viajava na Arapari de jeito nenhum. Eu só comprava passagem se fosse para Banave. E nem deixava meus filhos viajar. Essa lancha Dona Lourdes, eu nunca ouvi falar um comentário, até porque quando se falava mal de alguma coisa no Facebook, ou era da Arapari ou era da Banave, eu nunca vi no Facebook uma publicação dessa lancha, que ela parava no meio da Bahia, que ela isso, que ela aquilo, nunca. Porque se eu tivesse visto, eu jamais teria deixado a minha filha viajar naquela lancha. E eu nem sabia, na verdade, que ela ia viajar naquela lancha. Para mim, ela ia viajar na Banave. Entendeu? Então, é muita coisa errada e me revolta. Eu não queria que aquele dia existisse. Eu me arrependo muito de ter deixado a minha filha viajar naquele dia. Ela foi e não voltou. Então, eu sou indignada com muita coisa. Obrigada, Fernanda. Bom, vou fazer só um breve comentário aí, né, a respeito do que você falou, que o parlamento, ninguém subiu à tribuna, né, para comentar sobre o acontecido. Por que ninguém fez isso? Porque ninguém é empenhado na causa marajoara. Ninguém tem a responsabilidade de defender o povo marajoara. Por que ninguém tem? Porque quando chega na época das eleições, no período eleitoral, o que é que os candidatos fazem? Pegam suas malas de dinheiro e vão para o Marajó. Compram um voto por 50, 100 reais. Então, ninguém tem o direito de cobrar. Se você for abordar um deputado que lhe pagou e que você votou nele, ele vai te perguntar, tu está me cobrando por quê? Eu te paguei. Entendeu? Aí é por isso que ninguém aparece para defender. Por quê? O que acontece é isso. Eu estou falando, não é, como é que se diz, me achando ser o melhor, dizendo, deveria ter votado em fulano, porque isso daí eu acho que nem existe. Eu acho que tudo é a mesma coisa, mas nós deveremos pensar. Está havendo uma próxima eleição aí, devemos pensar mais nessas nossas atitudes, porque hoje o Marajó é tido. Já estou fora do Marajó desde 95 que eu estou aqui em Belém. Então, aqui eu ouço muito, principalmente depois que aconteceu essa tragédia, eu ouço comentário no meu local de trabalho. Sabe por que vocês passam por isso? Porque quando chega no período eleitoral, todo mundo vende seu voto.
Eu já ouvi muito isso por aqui. E, infelizmente, essa é a realidade. Enquanto o povo agir dessa maneira, vai ser tratado desse jeito, infelizmente. Infelizmente, né? E nós já temos essa deficiência, né? Isso já é uma questão cultural, é uma questão cultural do brasileiro, da política. Eu não confio em nossos políticos aqui, infelizmente. Para mim teria que vir novas pessoas, porque esses que estão aí, tudo a mesma cara, entra a eleição, sai a eleição, e tudo é a mesma coisa. Agora, nós que precisamos fazer diferente. Somos nós. E aí, eu aproveito para fazer o meu agradecimento ao doutor Camilo, a Valdilene, que teve como é que se diz? Essa ideia muito boa mesmo, de fazer essa live para a gente estar debatendo e que a gente não pare por aqui, que a gente não cruze nossos braços, né, para essa situação, tipo assim, acabou o julgamento, o Marcos foi condenado, está tudo resolvido, está tudo mil maravilhas. Não, a nossa luta continua. A nossa luta continua. Nós não podemos parar por aqui. Nós temos que ir além. Enquanto a gente não conseguir essa melhoria para o nosso transporte, essa melhoria para o nosso Marajó, eu, pelo menos, penso e vou agir dessa maneira. Estou tentando seguir essa linha de raciocínio em me empenhar o máximo para mudar essa realidade. Eu sei que eu sozinho não vou conseguir, mas eu sei que hoje tem um apoio de muitos. Tem o apoio de vocês, né? E tem o apoio de muitas pessoas que estão por trás, nos bastidores, que nem querem ser identificados, que de uma maneira ou de outra estão nos apoiando. Obrigada, Siqueira. Mônica? Eu só quero fazer um convite, né? Lembrando que para essa audiência que vai acontecer no dia 1º, então é importante que todos se façam presente, que a gente chame os amigos, que a gente chame o povo marajoara, que a gente chame os familiares, para que no dia 1º a gente esteja lá, sim, né, cobrando, que a gente esteja lá se fazendo presente, dando apoio aos nossos advogados, que são os advogados assistentes. Então, é sempre muito importante essa presença, né, para a gente mostrar que nós estamos ali e que a gente está cobrando e que a gente quer uma resposta. Outra coisa, amanhã vai acontecer na OAB uma audiência pública, né, que é falar sobre o transporte público, inclusive esse nosso transporte do Marajó, não só o transporte aqui da capital, mas o transporte do Marajó. Então, nós fomos convidados, todos nós, o povo marajoara foi convidado a se fazer presente lá na OAB amanhã às 14 horas para essa audiência, né, que é para falar, para tratar sobre o transporte. Então, eu conto com a participação de todas as pessoas que estão nessa live, que estão participando, sabe, mais uma vez, os amigos dos amigos, os familiares, os marajoaras, enfim, essa luta, ela é grande, essa luta não é minha, não é do Siqueira, mas essa luta é nossa, de todo o povo marajoara. Então, eu conto com a presença de todos amanhã, mais uma vez, às 14 horas, no auditório da OAB. Obrigada, Mônica. Então, pelo avançado horário, vamos dar por encerrada a live. Mais uma vez, agradeço ao doutor João Camilo, Siqueira, tá bom? E fica aquele questionamento, né, gente? O que será que tem na rota do Marajó que faz com que essas embarcações clandestinas continuem atravessando? Eu, como pesquisadora, eu já estou curiosa para saber o que há na rota do Marajó. Enfim, deve ter outras coisas mais, né? Mas isso aí a gente deixa para um futuro debate, quem sabe. E com a presença já do doutor João Camilo, que é um excelentíssimo advogado criminalista. Bom, então, boa noite a todos e a gente se encontra numa próxima aí. Boa noite a todos e, mais uma vez, eu deixo aqui meu compromisso com vocês, que eu estou à disposição para o que precisar. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.
Obrigado.